Opa, economia e agora? Agora para falar sobre telefonia, falar sobre 4G ampliado. Uma operadora tinha uma audaciosa meta de chegar com 4G em 100% do estado de Minas Gerais. 100% do estado de Minas Gerais dá uma conta concreta de 853 municípios. E essa operadora conseguiu. Essa operadora é a TIM. E quem está aqui comigo agora é o Daniel Oliveira, diretor comercial regional sudeste da TIM Brasil. Daniel, satisfação recebê-lo aqui no programa para a gente falar dessa meta alcançada. Missão dada, missão cumprida, né? Fabiano, prazer meu, obrigado pela oportunidade. Um prazer estar falando com os nossos atuais clientes e depois dessa notícia maravilhosa dos nossos futuros clientes também. Isso é muito bom. E como é que a gente hoje chega com esse 4G no estado? O que isso significa na prática para as pessoas que estão entendendo? Não é só uma navegação no celular, isso é muito mais, né? Aproximar pessoas, né? Fabiano, primeiro, assim, um desafio muito grande, né? Minas Gerais, né, uma dimensão continental que dá 2 vezes a Itália, por exemplo, chegar em 853 municípios, algo assim muito difícil e inovador para a TIM. O que significa isso? Nós estamos subindo um degrau de tecnologia. Nós estamos passando do 3G para o 4G, para depois subir outro degrau também, que vai vir um 5G. Mas ter a cobertura em 100% dos municípios mineiros, um estado que o mineiro gosta de se locomover muito, principalmente nos finais de semana, ajuda demais na satisfação dos nossos clientes. E hoje, a gente está falando no momento, você que está nos acompanhando agora em casa, você com certeza deve ter lembrado de um momento que você passou numa cidade e não te pegava nada, né? Não tinha isso. E hoje a gente tem visto cada vez mais as operadoras, essa busca, né, por conseguir ampliar essa margem. Quais foram as maiores dificuldades para chegar nesses 853 municípios, gabaritar? Primeiro o seguinte, Minas Gerais, como eu disse, né, dimensões aí de países continentais. Exato. Aí é uma dimensão absurda, são 853 municípios, tem mais um dificultador ainda, o relevo do estado mineiro, porque tem cidades que ficam a 100 metros de altitude do mar e tem cidades que ficam a 1.500, então isso dificulta demais a nossa implantação de toda a tecnologia. E até para quem não é da telecomunicação, no caso eu também não sou da telecomunicação, a gente está falando dessa ampliação, ela é via antena, quais são os circuitos técnicos para que isso aconteça? Fabiano, você está certíssimo na sua pergunta. Depende da infraestrutura, depende da construção de uma antena, depende da legislação de cada município. Então tem uma burocracia envolvida que a gente tem que quebrar essa etapa para depois fazer o investimento. A gente tinha no passado uma dificuldade quando um operador ia montar uma antena de regularização e tudo mais. É ainda assim? Eu lembro que quando começou o processo ampliação em Belo Horizonte, por exemplo, se discutia até na Câmara Municipal com projetos de lei para saber, olha, se determinada torre vai ser construída ali, em determinado local, porque tem a questão da transmissão. Hoje vocês têm mais facilidade, os trâmites foram melhorados nesse aspecto até para conseguir chegar em tantas cidades? Esse trâmite continua, você tem razão. Burocrático, mas com conhecimento e com a vantagem, né, principalmente para a população que a gente traz, cobrir uma cidade que não tem cobertura, ter a oportunidade de trazer um ensino à distância, né, ter a oportunidade de trazer conhecimento para essa cidade, isso hoje facilitou muito no nosso dia a dia. Então você tem um caminho. E hoje, para a gente entender, até estamos num programa de negócios também, né, Economia e Agora, essa venda da Oi, esse processo, todo esse material da Oi que tinha, claro, meio que se dividiram ali nos lotes e tudo mais, isso também facilitou para a chegada, não quero crer que não do 4G, mas da banda larga, da ampliação da empresa em outros setores da telecomunicação? Isso foi um processo de longo prazo, né, construído, onde a TIM foi protagonista desse processo, na liderança da condução desse processo. Realmente a Oi foi fatiada entre as outras 3 operadoras, então tem a TIM e as outras 2 operadoras. Especificamente em Minas Gerais, o DDD 32, famosa Zona da Mata, Juiz de Fora, cidade acima de 600 mil habitantes, a TIM recebe de braços abertos os clientes da Oi nessa região. Pois é, e aí, mas nesse pacote todo, foram só os clientes ou tem estrutura também que ficou com as operadoras? Excelente pergunta.
Compramos 2 ativos, a base de clientes e a infraestrutura da Oi. Isso significa que o serviço vai melhorar porque vão ter mais antenas para atender os nossos clientes. Então, o cliente da Oi, ele continua sendo Oi, mas hoje já é TIM. É isso, na prática? Estamos num processo de migração. Ele é Oi, começamos a migrar em lotes pequenos, com muita cautela, né, para o cliente entender como é que é esse processo. E nesse primeiro momento, ele vai usar a nossa rede, para depois a gente migrar todo o CRM. Perfeito. E hoje a gente está falando de uma... A gente chegou com o sinal, né, do 4G, que é a forma hoje que as pessoas, inclusive, utilizam para comunicar via telefone também, né, pelos aplicativos, seja o Telegram, seja o WhatsApp. Hoje a gente está falando do 4G e comemorando isso, mas a grande vedete é o 5G, que está vindo por aí e tudo mais. E a gente já teve a oportunidade de falar em termos tecnológicos aqui no programa, você telespectador vai lembrar, a gente falou aqui sobre como que o 5G vai mudar, inclusive, a forma de uma cirurgia médica, que o médico vai poder estar nos Estados Unidos, fazer uma cirurgia aqui no Brasil e vice-versa. A gente vai ter muito mais do que um acesso ampliado ali com mais velocidade. Ela vai trazer mais dinamismo, né, com o metaverso sendo mais apurado e tal. Mas muita desconfiança ainda no que diz respeito ao 5G no Brasil, porque o 4G já não foi um processo tão rápido. Como estamos hoje de 5G? Olha, essa pergunta sua, eu sou capaz de ficar aqui uns 15 minutos respondendo, porque ela é bem complexa, mas eu vou tentar sintetizar aqui. Mas fique à vontade que a nossa ideia é exatamente essa, Perfeito. Trazer o detalhe para o nosso telespectador. Então, às vezes as pessoas estão acostumadas a lerem uma matéria. Então, aqui a gente tem essa oportunidade de certa forma, debulhar aqui sobre um assunto específico. Perfeito, Fabiano. Fiquei 10 anos fora do mercado de telecom. Quando eu saí, voz ainda era predominante. Dados era muito irrelevante ainda. Hoje mudou. Hoje, né, o consumidor ele quer consumir dados, ele praticamente não consome voz. Até em ligações, né, utilizando aplicativos para fazer. Quando a gente chega no 4G, realmente é uma caminhada grande tecnológica. Daniel, chegou um momento, inclusive, que para você ligar para a pessoa, chegou um momento agora que você ligar para a pessoa, você tem que avisar a pessoa que você vai ligar. Posso Perfeito. Te ligar, não é? Perfeito. É mais ou menos isso aí. Posso Perfeito. te ligar? Porque o seu mercado de 10 anos era um mercado... Mudou muito. Mercado completo, 99,9%. Né? Perfeito, mudou muito. Uhum. A gente cobrindo 100% dos municípios mineiros já dá uma satisfação para o cliente, para o nosso usuário fora do comum. Uhum. O 5G, realmente, aí eu entro como uma cereja do bolo, né? Você tocou em alguns pontos aí fundamentais, né? Eu estou falando de maior velocidade, eu estou falando de um tempo de latência menor, latência é a resposta do sinal. Então, eu posso te dar 2 exemplos aqui. Imagina o agronegócio, né? A gente conseguindo pilotar as máquinas à distância em real time. Imagina uma cirurgia no interior, numa cidade no interior de Minas Gerais, podendo ser conduzida através do 5G, online, com o médico acompanhando, o médico laudando. Isso é medicina de precisão, isso é evolução na área de saúde, na área de educação, fundamental para a sociedade como um todo. Pois é, e a gente tem esse avanço do 5G e em termos de porcentagem, como é que a gente está hoje, por exemplo? Como é que a TIM se enquadra nesse processo do 5G, já que ela conseguiu, de forma pioneira no estado, chegar com o 4G? A gente tem um outro programa aqui na casa, que é o AgroB, e a gente falava, a gente comentava aqui com um tecnólogo, né, uma pessoa especialista da Emater, ele comentava o quanto que a tecnologia com o celular ligado à internet modificou a forma no campo. É mais uma vez o AgroB entrando, pedindo passagem aqui no Economia Agora. E ele comentava com a gente o quanto que as informações hoje, o WhatsApp hoje... Tem um dado que é super curioso, 92% dos produtores rurais utilizam o WhatsApp, ou seja, as pessoas estão na tecnologia online. Com o 5G, isso também vai ser melhorado, apesar de toda essa questão da cirurgia e tudo mais. O 4G ele vai ser jogado de lado? Não, o 4G continua sendo importante, né? Não boa só pergunta, continua... Né? Boa pergunta. Você está com ótimas perguntas hoje. Não, porque é uma pergunta de vestibular essa. Perfeito. Porque todo mundo está se perguntando. O 5G está vindo, mas e o 4G? Não só continua, como nós vamos continuar investindo.
Essa meta de cobrir 100% dos municípios mineiros em Minas Gerais era uma meta até o final do ano que vem. Nós antecipamos essa meta para o final desse ano e com muita audácia e coragem nós conseguimos entregar no primeiro semestre. Com a chegada do 5G, sim, as duas tecnologias vão viver em paralelo, em harmonia. Então, nós não vamos parar de investir no 4G. Tanto é que, cobertos os 853 municípios, agora nós vamos partir para cobrir os pequenos distritos. Então, tem um rollout agressivo até o final do ano que vem, para que a gente possa melhorar ainda a abrangência da nossa cobertura no estado de Minas Gerais. Telefonia é algo, esse processo, qual foi o investimento disso, no geral, da TIM, para levar esse 4G às cidades que faltavam? Fabiano, eu não tenho um número preciso, mas a assessoria de imprensa depois pode te passar aí, com certeza, se eu falar algum número aqui, eu posso correr o risco de estar errado, mas não tenha dúvida que são investimentos vultosos. E esse investimento, ele se paga a médio e longo prazo, né? Vocês estão aportando para depois ter um resultado desse. Por isso que é importante, além disso, a experiência do cliente, né? A gente faz um investimento alto, coloca a tecnologia na ponta, o cliente começa a usufruir e ele tem que estar feliz e satisfeito, porque a permanência dele na nossa base significa o pagamento e o retorno de todo esse investimento feito. Ok. Qual que é a base hoje de clientes da TIM? Quantos clientes temos em Minas Gerais? Em Minas Gerais nós temos 4 milhões de clientes. 4 milhões de clientes. Perfeito. E aí a perspectiva é de, agora, com essas ampliações todas, é ter aí um aumento? Eu gostaria de ter os 20 milhões de habitantes de Minas Gerais, Fabiano. Essa luta. E a TIM hoje, com 4 milhões, ela está posicionada entre as outras. Em qual posição? Como é que é o ranking aí da TIM? É muito parecido. Hoje a TIM está em terceiro lugar. Com a aquisição da Oi, ela fica páreo duro ali com o nosso segundo concorrente, mas o mercado é muito bem dividido hoje. Então tem uma disputa ali do G4, né? Perfeito. Do Campeonato Brasileiro ali. A turma está querendo buscar o título e está na luta. E no G4 nós saímos na frente, que agora nós estamos com 4G em 100% dos municípios. Pois é, aí já só inverter, um trocadilho. Já virou o G4 do 4G. Ô, Daniel, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, eu quero falar um pouquinho de perspectivas. A TIM entrará definitivamente na banda larga também? Teremos? Aliás, a TIM banda larga já existe, mas na TV a cabo também? Spoiler, banda larga nós já estamos. Banda larga já está. Voltamos. Mas do cabo? Ainda não. Então, vai entrar? Eu quero saber disso. Perfeito. Banda larga já está com a campanha publicitária e tudo mais. A gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho aqui com o nosso Economia. E agora?